Muito boa noite, minhas amigas e meus amigos, minhas irmãs e meus irmãos, nesta terça-feira de estudo do Evangelho de Jesus. E hoje é um estudo especial porque nós estamos iniciando hoje um outro capítulo, né? Hoje é primeira terça-feira do mês, então nós vamos para um novo capítulo, que é o capítulo 9. E quando nós estamos falando do Evangelho de Jesus, nós, naturalmente, estamos falando dos seus ensinamentos e dos seus exemplos. Então, é com eles que nós vamos seguir em frente agora, neste momento aqui dos nossos estudos. Não é isso? Vamos compartilhar aqui a tela. Minhas amigas, meus amigos, olha só, nós todos os dias fazemos muitas coisas para preservar a nossa saúde física. Muitas coisas. Vamos dar uns exemplos? Olha, a gente, por exemplo, não come fruto podre, porque o fruto podre vai estragar a nossa saúde, vai passar mal. A gente também costuma lavar as roupas, vestir uma roupa limpinha. É isso? Por quê? Porque a roupa suja pode trazer um problema de saúde física. Ó, tem mais. A gente varre a casa, tem que varrer a casa, juntar o lixo, tudo certinho, colocar no lugar certo para a coleta depois. Por quê? Porque esta limpeza ajuda a manter a nossa saúde física. Olha, isso são só 3 exemplos, mas nós temos outros exemplos. Mas vamos pensar numa coisa. Será que o Mestre Jesus nos trouxe propostas concretas para cuidarmos da nossa saúde espiritual? Porque a saúde física nós cuidamos dela. Será que Jesus nos trouxe propostas para cuidarmos da nossa saúde espiritual? Claro que trouxe. Essa pergunta, a resposta é fácil. Trouxe muitas propostas. E hoje nós vamos exatamente conversar sobre uma dessas propostas, que está lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. E nós vamos ficar aí, ó, nesse trecho aí que fala sobre as injúrias e as violências. Agora, quando nós falamos injúrias, ora, injúria significa a ação de ofender alguém. Isso aqui é injúria. Ofender alguém é qualquer ofensa à dignidade de uma outra pessoa. Isso são injúrias. E essa ofensa, essa qualidade negativa que se atribui, ela pode ser verdadeira ou não, é uma injúria. E violência, nós sabemos que é a ação, o efeito de empregar uma força física ou moral, uma intimidação física ou moral. É um ato violento, são violências. Então, bem-aventurados, ou seja, aqueles que são dignos da graça divina num processo de aprendizagem. São bem-aventurados. Os que são mansos e pacíficos. Então, vamos pegar primeiramente os ensinamentos do Mestre, que Mateus escreveu, e vamos trabalhar em cima deles. Jesus disse: bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. Aqui já tem algo de grande impacto. Aqui tem. Por quê? O que quer dizer ser manso? Manso é aquele que já se harmoniza consigo mesmo. Ele já tem uma harmonia, corpo, espírito, que o coloca numa situação boa para analisar as situações da vida. Então, ele está harmonizado intimamente. E aqui Jesus disse que os mansos, então, não são só aquelas pessoas calmas,
eu sou calmo, então eu sou manso. Não. Mansuetude é mais do que calma. É um estado de espírito. Porque possuirão a terra. Quer dizer que os mansos ainda não a possuem. Jesus diz que possuirão a terra. Então, aqui é uma bem-aventurança onde Jesus traz uma recompensa material. Mas que terra é essa que possuirão ou herdarão? É uma terra renovada. É uma terra onde o processo de reencarnação, desencarnação, já fez o trabalho da devida separação, porque a terra caminha para um mundo de regeneração. Jesus, então, promete uma terra regenerada. Isso aqui é interessante. Mas, e essa terra, muitos de nós vamos querer estar aqui, imagino. Bem-aventurados, disse Jesus, os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Aqui, mais algo interessante também, muito interessante. O que quer dizer pacífico? O que quer dizer pacífico? Pacífico é aquele que já se harmonizou consigo, ou seja, já tem a característica da mansuetude, mas que consegue divulgar isso, consegue externalizar isso, consegue contagiar os demais com isso. Estes são os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus? Pai, não somos todos filhos de Deus? Somos, não tenhamos dúvidas disso. Jesus utilizou uma expressão que era utilizada pelos hebreus na época dele. Filhos de Deus, quer dizer, filhos da luz, aquele o ser pleno, a busca e o trabalho do ser pleno, espiritualmente falando. E a gente sabe que o ser pleno espiritualmente falando, então não é aqui nesse mundo, porque ser pleno espiritualmente é lá no mundo espiritual. Aí Jesus, para nos ajudar nessa questão de buscar este cuidado com o nosso corpo, com nossa mente, com o nosso espírito, ele então foge um pouco daquela pedagogia do não. E ele traz a pedagogia do que fazer. Ao invés de ser negativo, ele é propositivo. Então, Jesus traz o complemento do quinto mandamento. Como Jesus disse, sabem o que foi dito aos antigos, não matareis. Esse é o quinto mandamento. Aí Jesus complementa. Eu, porém, vos digo que quem se puserem cólera contra o irmão, se colocarem cólera contra o irmão, quer dizer um impulso de violência. Cólera quer dizer um impulso de violência. Quem se colocar em cólera contra seu irmão, disser a seu irmão raca. Raca é um termo desdenhoso, um termo ruim, que era utilizado na época pelos hebreus, né? Tinha o significado daquela pessoa que não valia nada, né? A palavra raca era falada cuspindo, não é isso? E olhando de lado. Então, Jesus está dizendo aqui o seguinte, que as palavras que são descortês também mata. Ele está complementando o quinto mandamento, não matareis. Disser, és louco, ou seja, desrespeitar, ser mal educado, ser impetuoso de uma maneira que machuque o sentimento. Jesus, então, está propondo aqui algo diferente. Eu, porém, vos digo que quem disser és louco, merecerá ser condenado. Condenado por quem? Pelo tribunal da consciência. Essa condenação aí é a condenação que a gente assina concordando em ficar mais tempo no sofrimento, mais tempo nas dores. Essa é a condenação, ficar mais tempo nas dores.
E por aí, Jesus, então, nos diz qual é o sentido, então, dessas duas afirmativas de Jesus. Qual é o sentido delas? O bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus, neste caso, ele faz da mansuetude, ser manso, harmonizou consigo mesmo. Já sente forte o suficiente para não cair na tentação. E, na hora de varrer a mente, tirar aquele lixo da mente, ou não permitir que a mente adquira ou utilize frutos podres. Então, a mansuetude é essa harmonização com a gente mesmo. Ele fez da moderação a maneira de falar, a maneira de se postar, a maneira de se colocar perante o outro e perante a si mesmo. A afabilidade, ser afável, ser doce, ser delicado. E a paciência. Ele fez tudo, de tudo isso, ele fez uma lei. E lei do Mestre Jesus é para quê? É para ser cumprida. Porque as leis que Jesus nos possibilita e abre para nós é para que nós não permitamos que o lixo mental venha para a nossa mente. É para permitir que nós, como espíritos, venhamos a vestir uma roupa limpa, uma roupa espiritual limpa, para que sejamos fortes para o enfrentamento das dificuldades que fazem parte da vida. Aqui nós poderíamos falar um pouco mais sobre afabilidade e paciência, mas não vamos falar, não, porque na semana que vem, nesse mesmo horário, haverá um estudo aqui, uma palestra muito interessante sobre afabilidade, doçura e paciência. Mas nós temos que lembrar que paciência, Emmanuel define lá no livro O Consolador, ele diz para nós que paciência é quando a criatura já realizou tanto amor em si mesma que ela externaliza esse amor para o outro através do exemplo. Ou seja, que a paciência é uma divina claridade que nós temos à nossa disposição. Mas não para por aí, porque se Jesus faz da mansuetude, da moderação, da afabilidade, da paciência uma lei, ele também condena a violência, a cólera e qualquer expressão descortês. Ou seja, Jesus está dizendo aqui que para que nós mantenhamos o nosso espírito, o nosso lado espiritual forte, nós temos que tirar essa questão da violência. Nós temos que tirar essa questão de gostar de armas de fogo, de gostar de impulsos de violência, de imposição, expressões, xingamentos, palavras ruins, expressões descortês. Jesus está pedindo que nós tiremos isso do nosso vocabulário, da nossa vida, do nosso bem viver. É isso que Jesus está pedindo para que nós façamos. Mas ele está falando de expressão, de palavras. Então, nós temos que saber por que a palavra ofensiva é tão grave. Por que a palavra ofensiva é tão grave? Ora, vamos dar um pulo primeiro neste livro aí, nesta obra, Entre a Terra e o Céu, pela mediunidade de Chico Xavier e trazido pelo Espírito André Luiz, capítulo 22. Lá nós temos a irmã Clara, que faz uma palestra. E ela fala uma palestra exatamente sobre a palavra. Ela diz que a palavra ela é dotada de raios de natureza dinâmica. A irmã Clara afirma para nós no capítulo 22, ela falou que, através do
pensamento e do sentimento produz o verbo, a palavra, que é sempre uma descarga eletromagnética. E a irmã Clara ainda conclui o seguinte, que é indispensável para nós a mansidão, a calma, porque a cólera é um perigoso curto-circuito. Isso aqui é só filigramas do que está lá no capítulo 22, que nós convidamos todos nós para lermos. Mas então, por que essa questão da palavra é tão grave? Nos diz e nos afirma o Evangelho, exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade. Sentimento contrário à lei de amor e de caridade não nos possibilita fazer a limpeza mental que nós tanto precisamos. E se é limpeza mental, nós não somos mansos e também não somos pacíficos. Então, nós não herdaremos, nós não possuiremos a terra e nós também não seremos chamados filhos de Deus. Aqui, Jesus, então, vem com uma proposição, ele vem com uma ideia, quando traz para nós esses dois ensinamentos. Por que a questão da palavra ofensiva é tão grave? Constitui um golpe desferido na benevolência e na fraternidade. Benevolência, sermos bons com todo mundo. Fraternidade, sermos fraternos, sermos irmãos. Ver a dor do outro como a dor nossa. Isso é ser fraterno. Isso é ser fraterno. E a palavra ofensiva constitui um golpe nisso. Então, Jesus pede que nós fujamos das palavras ofensivas, das expressões ofensivas. E por isso nos diz ainda que a palavra às vezes é muito grave porque alimenta o ódio e o rancor. O que é o ódio e o rancor? O ódio e o rancor é aquela fruta podre. Nós não comemos frutas podres porque faz mal para o nosso corpo físico. O ódio e o rancor é uma fruta podre que compromete o nosso estado de espírito. Isso é que o Evangelho está nos dizendo. Agora nos avisa que a intenção agrava ou atenua a falta. Ou seja, a falta, ela existe. A falta, ela existe. Agora, dependendo da intenção, do conhecimento, das situações, pode agravar ou atenuar. Mas que devemos fugir das palavras ofensivas, isso aí Jesus deixou claro para nós nessa passagem evangélica. Por isso, nós podemos chegar agora a entender essa questão que envolve os mansos e os pacíficos. Os mansos e os pacíficos reconhecem a necessidade da paz. Aqui duas coisas. Esse reconhecer aí não é uma coisa teórica. O reconhecer aí é aquele reconhecer que impulsiona o trabalho de buscar, de construir esta paz. Que paz é essa? Essa paz aí é a paz no mundo? É a paz universal? Quer dizer que todo mundo vai concordar com as mesmas ideias, mas estabelecer a concórdia é no seguinte sentido, de cada um respeitar as ideias dos outros, as ideias justas, claro. Né? Ninguém pode ter ideia do suicídio, a ideia do suicídio é ruim, a ideia do desistir é ruim, mas a ideia do lutar, essa sim. Então estabelece a concórdia para lutar pela nossa melhora de várias maneiras diferentes. Esta é a concórdia que o manso e o pacífico traz. Mas se nós estamos falando que Jesus prometeu que aos mansos possuirão a terra, nós temos que falar dos bens da terra. Porque o progresso mudará os proprietários. Aí mudará? Sim. Porque hoje, atualmente, essa propriedade, elas são monopolizados pelos violentos. Atualmente é assim.
Porque vivemos num mundo de provas e expiações, onde o mal ainda campeia, o mal ainda é a maioria, causa predomínio dos maus. Esses maus aqui, a doutrina espírita nos explica. Esses maus aqui quer dizer o seguinte: com uma determinada quantidade de imperfeições que impede uma visão espiritual mais, digamos, melhorada, vamos assim dizer. Mas se nós estamos falando que atualmente são monopolizados pelos violentos, mas isso é atualmente. Por quê? Porque no futuro vai ser diferente. No futuro, olha, serão possuídos pelos mansos e pelos pacíficos. Mansos que já se harmonizou consigo mesmo e os pacíficos que, se harmonizando consigo mesmo, já contagia os demais. Isso é muito interessante. E nos diz ainda o Evangelho: causa, os maus serão afastados da terra. Nesse processo de encarne e desencarne, os maus serão encaminhados para os mundos que os comporte para o bem deles. Mas não há como a gente seguir nesse caminho sem que nós entendamos essa questão da passividade. Porque nós estamos falando em mansos e pacíficos, mas será que mansidão, pacificidade é o mesmo que passividade? O Evangelho nos diz que ser manso e pacífico não é ser passivo, não é ser, não é ser passivo, não é ser indiferente, não é ser neutro. Não. Por quê? Porque a mansidão e a pacificidade exigem ação e justiça. Olha, vamos nesta obra aí, Escrínio de Luz, de Emmanuel, Espírito Emmanuel, pela mediunidade de André Luiz, pela mediunidade de Chico Xavier. Lá, Emmanuel nos diz o seguinte, que quando nos é dito, quando Jesus traz essa lição dos mansos de coração, Jesus não proclamou a felicidade da ociosidade, da hesitação e da fraqueza. Emmanuel complementa dizendo que muita gente se esconde através disso para dizer, se esconde atrás da passividade para dizer que é manso e pacífico. Não, não. Emmanuel diz que não é assim. Emmanuel diz que nós devemos aproveitar os roteiros de Deus, o roteiro de Jesus, para trabalhar sem hesitação e sem fraqueza. Desse lado esquerdo aí nós temos a figura do Mestre Jesus, que não foi passivo, que soube falar na hora certa, soube dizer as palavras, não se calou diante de uma injustiça. O bispo anglicano Desmond Tutu, lá da África do Sul, que recebeu até o Prêmio Nobel da Paz, ele mesmo disse uma vez para nós, ele disse o seguinte: se a gente ficar neutro diante de uma injustiça, nós estamos do lado do opressor. Então, mansuetude, pacificidade não tem nada a ver com neutralidade, não tem nada a ver com ficar passivo. Minhas amigas, meus amigos, e a necessidade dos bens? Todos nós temos necessidade dos bens da terra, claro, mas temos necessidade dos bens da terra, mas qual é a recomendação, então? É a de que não se dê mais importância aos bens terrenos do que os bens espirituais. Mas o que tem a ver essa questão de bens terrenos, bens espirituais com mansuetude e pacífico? É porque quando nós damos mais importância aos bens materiais, esquecendo os bens espirituais, nós nos afastamos da mansuetude e da pacificidade. Então, aqui o Evangelho falou, quer ser manso e quer ser pacífico? Valorize mais os bens espirituais do que os bens materiais. Minhas amigas, meus amigos, eu estou vendo aqui
que o tempo passou e nós precisamos concluir. E a conclusão nós vamos buscar lá no Evangelho, onde nos diz que, no caso da lei de amor e de caridade, quando a humanidade se submeter a esta lei, deixará de haver o egoísmo, a maior doença da humanidade. O fraco e o pacífico não serão explorados, nem humilhados pelo forte e pelo violento. E mais, com o afastamento dos maus, a terra se tornará um mundo feliz. E nós estamos aqui para isso, para sermos felizes e colaborar com a obra da criação. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações, hoje e sempre. E aqui está parte da bibliografia utilizada. Grande abraço.